Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a primeira edição do Agricultura BR do ano de 2022, neste 3 de janeiro. Sejam todos bem-vindos. Um prazer estar de volta aqui. Estava de férias, voltando do primeiro dia útil do ano e para levar a você durante todo o ano de 2022 informações, notícias, aquilo que é importante para quem trabalha com agronegócio realizar bons negócios. Para você que está nos acompanhando nas antenas parabólicas do sistema digital e analógico em todo o Brasil, também nos acompanhando pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que levam aí o nosso programa. Para você que está nos acompanhando pela Nel TV no Paraguai e aqui no Brasil também, sejam todos bem-vindos e todos os demais dispositivos que vão levando aí o Agricultura BR, o Canal do Boi, sejam todos bem-vindos, sempre uma honra estar com você por aqui. E olha, vou começar o programa de hoje já em grande estilo, porque eu vou conversar agora com meu amigo Matheus Pereira e nós vamos falar sobre soja, vamos falar sobre mercado e principalmente o que vem ocorrendo, né? Os elementos, Matheus, que nós temos visto, principalmente lá no Mato Piba, Bahia, né? As chuvas que trouxeram aí grandes estragos em áreas urbanas e, claro, também no meio rural. A falta dela no sul do país, no Paraná, no Rio Grande do Sul, que mexe com as estimativas de produção, claro, e também com aquilo que pode acontecer em termos de negócios. Matheus, qual que é o seu prognóstico aí em relação ao mercado frente a essas questões? E, claro, um ótimo 2022 para você, seja bem-vindo. Boa tarde. Olá, boa tarde, meu amigo Fabiano, boa tarde a todos que nos assistem. Um prazerão poder abrir aí o ano de 2022 com vocês aqui no Agricultura BR, Fabiano. E olha, a safra, né, verão sul-americano como um todo, ele teve um início excepcional. De fato, a gente teve ali o progresso de plantio mais acelerado da história do Brasil. O otimismo entre agosto e final de outubro era muito notável, né? De fato, a gente estava semeando uma cultura muito saudável em campo. Porém, esse otimismo ele foi dando espaço, né, por um amargor na boca, realmente, Fabiano, especialmente aos produtores do Paraguai, do sul do Brasil, do nordeste da Argentina, que vieram lá desde o começo de novembro, né, enfrentando ali sinais de estresse hídrico, que, enfim, em alguns casos chegaram a ser extremamente severos, já com a perda total das lavouras em campo. Então, em linhas gerais, Fabiano, o mercado que, enfim, precificava uma oferta cheia de soja de milho aqui para a América do Sul, ele vem agora se transitando, né, entre uma realidade muito diferente. As culturas em campo hoje, tanto de soja quanto de milho, aqui no Brasil, no Paraguai em especial, no Nordeste da Argentina, são culturas que sofrem cada dia mais uma deterioração de produtividade. A gente tem sim previsões climáticas, né, Fabiano, trazendo a volta das chuvas ali para grande parte do Paraguai, grande parte do sul do Brasil, nessa semana, na próxima semana. E de fato essas chuvas chegam ali com 45, 60 dias de atraso e de fato encontram campos, né, que já não possuem mais a capacidade de recuperação. Hoje, essas chuvas que chegam por agora, que continuarão chegando por 10 dias, Fabiano, nessas áreas de seca, são chuvas que só apenas vão amenizar eventuais novas quebras, né? Recuperar o que já foi perdido, de fato não há mais como, né? Por questões fisiológicas da planta, a planta ela não consegue tanto a soja um pouco mais, o milho realmente os danos são severos e irreversíveis, a soja consegue trazer uma certa recuperação ainda por conta fisiológica do tipo da planta, né? Porém, realmente, a gente não se fala mais em recuperação produtiva aqui para a América do Sul. E não só isso, Fabiano, a gente tem, né, agora um mercado muito atento também aos excessos, né, de pluviométricos que a gente vem vivendo no centro-norte do país, né? Desde aqui da região centro-norte de Goiás, todo o centro-norte de Minas Gerais, o nordeste do Mato Grosso, o sul do Pará, junto com todo o Mato Piba, Fabiano, vem enfrentando ali quase 15 dias de intensas chuvas, né, baixa luminosidade, que não vem trazendo prejuízos tão severos quanto as secas que se prolongam por quase 60 dias no sul do país. Porém, são prejuízos, sim, que vão reduzir agressivamente o teto produtivo brasileiro, né? Soja hoje, 140 milhões de toneladas, é uma realidade muito distante. A gente já está trabalhando aqui, Fabiano, com a quebra de pelo menos 7 milhões de toneladas na soja, outras 7 milhões de toneladas no milho verão também.
A gente fala, mas o milho verão quebra mais, de fato. Só que a área total semeada com milho verão aqui no Brasil ela é muito menor do que realmente a área total de soja verão, né? Então, as quebras são mais agressivas em valores percentuais para o milho, porém, em valores absolutos, né? A gente está com quebras ali praticamente nos mesmos patamares absolutos. São quebras, sim, agressivas. Vai trazer uma redução de oferta para o primeiro semestre aqui em 2022 no Brasil, o que mantém, sendo bem direto ao ponto, que mantém o mercado tanto da soja quanto do milho aquecidos, né? E tendendo a novas altas aqui no Brasil e lá fora. Porque, de fato, a grande atenção hoje do mercado internacional, Fabiano, recai aqui sobre a América do Sul. E a América do Sul, Matheus, como você bem trouxe aqui para o canal do Boi, para a Agricultura BR, ela já vinha mostrando uma Argentina com dificuldades, né, sobre o aspecto climático, automaticamente produtividade e produção. Paraguai também, inclusive foi um assunto que nós tivemos na última vez que falamos, lá no mês de novembro, já tinha essa condição, só que o Brasil, que vinha elevando o tom para essa produção sul-americana, ele recua. E aí isso mexe principalmente com a oferta que nós vamos ter a partir de agora, principalmente a partir de março até o meio do ano, em relação a milho, né, que já tinha uma disposição menor do último ano, e mexe também com aquela soja disponível para negociação. Porque se o teto de produtividade é afetado, mas a qualidade da soja, por exemplo, daquela soja que está recebendo muita chuva, também ela é afetada ainda que colhida. E isso deve mudar os números em relação a estoques finais no Brasil. Esses dados, eles já têm pesado no mercado, principalmente em relação às negociações internacionais, Matheus? Olha, muito bom ponto levantado, viu, Fabiano? De fato, estoques são ali a grande atenção nesse primeiro semestre, né? Para a soja, a gente está um pouco mais confortável, né? Vale lembrar também que a gente vai ter está observando quebras agressivas da produção de soja brasileira? Sim, só que a gente ainda tem a perspectiva de uma produção recorde, né, em valores absolutos. Por quê? Porque foram quase 2 milhões de hectares a mais de soja semeada esse ano aqui no Brasil, o que acaba ressaltando, né, uma maior ampliação de área. As produtividades da soja brasileira em 2022 devem ser uma das piores da história, mas pela ampliação de área, a gente ainda tem uma safra, uma produção muito grande, né? Eventualmente até maior do que o ano passado, por conta dessa ampliação exagerada, não exagerada, mas ampliação agressiva de área. Agora, para o milho, Fabiano, de fato é uma gigantesca preocupação. Nós aqui da Pátria, né, a gente coloca muito mais, deposita muito mais as atenções no mercado do milho agora no primeiro semestre de 2022. Por quê? Porque a grande oferta de milho na América do Sul, ela vem apenas no segundo semestre, com a colheita de uma segunda safra, né? A safra de inverno, ou que ainda alguns usam como safrinha, né? A safra de verão, que ela vem sendo prejudicada, né? O Rio Grande do Sul, que era o maior produtor de milho verão do país, né? Até o ano retrasado, perdeu o posto para Minas Gerais, por enfrentar o segundo ano consecutivo de grandes quebras produtivas lá em solo gaúcho. Então, o maior produtor, né? O que foi o maior produtor, a maior área plantada de milho verão no nosso Brasil, ela enfrenta grandes problemas de safra. E de fato, né? Não só isso, a gente teve ali na retinha final do ano passado, o Fabiano, tem um assunto que a gente comentou bastante aqui junto com vocês na Agricultura BR, foi que a gente teve uma aceleração muito agressiva, né, e inesperada pela parte da indústria. A gente vinha aqui alertando e antecipando o movimento, aqui nós na Pátria, mas a gente sofreu uma aceleração das exportações que consumiu ainda mais o remanescente do milho que tinha em 2021, como você já bem disse, já foi um milho deteriorado por problemas de seca durante a segunda safra lá no ano passado. A gente vai enfrentar agora um problema de seca na safra verão pelo segundo ano consecutivo, dificultando muito a oferta para 2022, né? Deixando então os estoques brasileiros de milho na passagem do ano comercial 21 para 22, que acontece, Fabiano, ponto de atenção, essa passagem acontece agora ao final de janeiro. O ano comercial brasileiro da agricultura, ele encerra no dia 31 de janeiro e começa o novo ano no dia 1º de fevereiro. Então, até o dia 31 de janeiro, nós aqui da Pátria estimamos que a gente deva colocar para fora do país algo em torno de 20,5 a quase 21 milhões de toneladas de milho.
Então, de fato, que vai encurtar muito os nossos estoques, em torno de 5,5 milhões de toneladas, que é o suficiente apenas para 25 dias de consumo brasileiro interno doméstico, sem contar a exportação. Então, de fato, é pouquíssimo milho que sobra nos estoques remanescentes. Diante de uma nova safra, de uma nova colheita de milho verão que vem sendo problematizada, né, não só pelas secas no sul do país, mas pelos excessos de chuvas também em solo mineiro. Agora que Minas Gerais vai enfrentar os próximos 10 dias ali, um dos períodos mais chuvosos da safra 21 e 22, são chuvas ali acumuladas acima de 150 milímetros para 3 dias corridos. De fato, é muita chuva sendo esperada, vai também dificultar, né, a qualidade da lavoura em campo ali na região do sul de Minas Gerais, que é a maior, hoje, né, é a maior produção concentrada de milho verão aqui no Brasil, que ganhou o posto do solo gaúcho. Então, de fato, esse encurtamento de oferta do milho é a maior preocupação para esse início de ano, viu, Fabiano? Tá certo, Matheus. Matheus, eu vou agora caminhar já para o encerramento da nossa entrevista, mas com duas questões. A primeira é ligada ao milho em relação a essa oferta. Isso conversando com alguns produtores, principalmente pecuaristas, quem trabalha principalmente com cadeia de pecuária bovina de corte, algumas cadeias de integração, já preocupados com algum peso que viria em relação ao milho, pelo menos até a colheita da segunda safra brasileira. Já é um momento no qual vamos ter especulações em torno de importação, em torno de uma oferta muito reduzida no Brasil e com isso saca seguindo em tendência de alta. Esse é um ponto. A outra questão que eu vou questionar você é em relação à soja, que ela vem com esse cenário no Brasil de uma estimativa de produção menor e como a pátria havia colocado lá há meses atrás, há muitos meses, o dólar ficaria em alta no Brasil, entraria 2022 em alta e foi justamente o que ocorreu. E isso traz um elemento, ao montar o preço ali da oleaginosa, traz um elemento de elevação para a soja também. O que nós devemos ver para o milho em relação ao mercado a partir de agora e o que devemos ver para a soja, que vai sendo, assim como o milho também que foi exportado, mas vendo principalmente para a soja, um elemento de fortificação aí dos seus preços em reais aqui no Brasil. Olha, Fabiano, então, primeiramente tratando do milho, né, a gente tem em especial ao pecuarista, ao consumidor de milho, muita atenção, pessoal. O mercado do milho realmente possui tendências agressivas de alta novamente, por mais uma vez, né? Agressivas tanto quanto a gente viveu ali em meados do ano passado. Realmente o mercado do milho saltando 10, 15 reais por saco com facilidade, né, pelo encurtamento da expectativa de oferta. Produtos substitutos ao milho, né, também seguirão essa tendência de alta, pessoal. Então, ao consumidor, ao pecuarista, que realmente precisa originar grão, né, para cobrir necessidade, para, enfim, ração animal, olhos muito atentos, pessoal, olhos muito abertos. Realmente, hoje ainda, o milho no patamar que está hoje garante uma margem apertada, garante, principalmente para o engorde terminador, porém ainda são margens no campo positivo. A gente colocar mais 5, 10 reais de alta aí ao mercado do milho, vai espremer, vai esganar realmente as margens de lucratividade do pecuarista brasileiro. Então se preparem realmente, comecem a ter atenção maior a esse mercado de milho, que possui sim viés de alta. A soja, né, Fabiano? Enfim, quase todas as vezes que a gente teve a oportunidade de conversar sobre soja aqui junto com você, Fabiano, da Agricultura BR, ao longo de 2021, o ponto do dólar foi ressaltado, né? De fato, a gente sempre trouxe essa visão muito concisa, né, e baseada em fundamentos do porquê que esse dólar justificaria novas altas. Continua justificando novas altas, Fabiano. A gente vê ainda esse dólar caminhando para a renovação das máximas, né, que foram máximas registradas lá perto dos 5,88, quase 5,90. Possui base fundamental, a gente possui momento especulativo, né, no início da campanha pré-eleitoral 2022, né, das eleições presidenciais de 2022, muita euforia no mercado, e a soja aqui no Brasil ela tem um poder de correlação muito direto com o dólar. Existe a referência de Chicago? Existe, só que as interferências das altas do dólar na soja em reais por saca no Brasil são muito mais agressivas do que qualquer movimento de alta em Chicago. Então, ao produtor de soja, né, ou ao consumidor de soja, muita atenção ao dólar, que possui novos viés de alta, sim, e que justificaria ainda novos ganhos à saca da soja aqui no Brasil. Tá certo. Matheus Pereira, obrigado pela participação, por participar desse
Primeiro programa do ano de 2022. Parabéns pelo escritório, bandeirão aí justificando o nome da Pátria Agronegócio também. Obrigado pela participação, um bom ano para você e a toda a equipe. Para vocês também, meu amigo, até logo. Um grande abraço a todos que nos assistem. Conversei com o Matheus Pereira da Pátria Agronegócios e você agora confere cotações de mercado. Você acompanha comigo agora os números para a soja na Bolsa de Chicago. Nós temos alta nesta segunda-feira. Nós tivemos uma movimentação lá no último dia útil do ano passado, de dezembro. Nós tivemos uma movimentação que dava um indicativo que nós teríamos um início de ano em elevação e é o que nós estamos apresentando agora na Agricultura BR, com uma posição de janeiro a 13 dólares, 51 centes mais 6 o bushel. A alta é de 1,73%. Março, 13 dólares, 62 centes mais 6 o bushel, eleva em 1,75%. Maio, 13 dólares, 72 centes mais 2 o bushel, alta de 1,72%. E julho, com 13 dólares, 77 centes mais 4, com alta de 1,66%. São os negócios que eu trago agora com soja na Bolsa de Chicago. E olha, o dólar sobe no mundo todo e no Brasil sobe mais. Vamos ver como é que vem o dólar agora. Dólar disparando, alta de 1,26% agora, a R$ 5,64 mais 5 são os valores de referência que trazemos para o dólar neste primeiro dia útil de 2022, de janeiro. E é sobre esse dólar e também a pesquisa Focus que foi divulgada mais cedo nesta segunda-feira, que eu converso agora com Walter Pulga Júnior, que fala ao vivo dos estúdios do Canal do Boi na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Walter Pulga, nós estamos vendo um dólar aí disparando, uma estimativa de inflação no Brasil para o ano lá na casa de 5% e um crescimento muito baixo, que já deixa a economia muito preocupada. Boa tarde, Pulga, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, os últimos números são um pouquinho diferentes, viu? O dólar sobe mais. Neste momento, a alta já é de 1,40% nos últimos negócios. O último negócio é a R$ 5,65 mais 30. Se bem que o dólar já chegou a operar ligeiramente acima disso, viu? Agora há pouco arranhava aí a faixa de 5,65 mais 60. Está agora em 5,65 mais 40. Veja, a alta passa de 1,40% neste momento. E por que isso ocorre? Bom, isso ocorre porque nós temos alguns fatores que impulsionam o dólar, notadamente frente ao real. Os principais destaques são, primeiro, aquela ata, né, do Federal Reserve, que mostra que a autoridade monetária dos Estados Unidos vai mesmo acelerar a retirada de estímulos à economia. Mais do que isso, vem aí um relatório de emprego de dezembro que deve mostrar aí um avanço no mercado americano da geração de vagas em comparação com novembro. Ou seja, há uma alta procura por emprego lá, há uma inflação crescente nos Estados Unidos e o Banco Central americano insiste em retirar os estímulos. Na retirada dos estímulos, lógico, há uma mudança no cenário internacional. Por isso, nós temos também, agora há pouco, veja, o dólar se valorizando frente a outras moedas também. O dólar index já subia de novo para a faixa de 96.260 pontos, uma alta neste momento frente às moedas mais fortes do mundo, lógico, tendo como referência o dólar index, de 0,70%. Se sobe lá fora, dificilmente deixaria de subir frente ao real. E é o que está acontecendo. Mas há um outro fator que impulsiona aí essa desvalorização do real. São as declarações do líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros, defendendo uma revisão no teto dos gastos do governo. E isso já traz algum desconforto para os agentes de mercado. Ou seja, segundo o deputado, é preciso rever o teto de gastos de novo. Alterando isso,
mercado em geral, e eu falo do mercado financeiro, os operadores ficam desconfiados de um certo estouro nas contas do governo. Bom, há essa perspectiva do Federal Reserve elevar a taxa de juros este ano para lidar com essa inflação resistente, retirada de estímulos lá fora, teto de gastos rompendo aqui, e lógico, na agenda do dia está a pesquisa Focus, né? Os índices mostram números desagradáveis. Na última pesquisa Focus, a mediana das estimativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o chamado IPCA, em 2022, segue na faixa de 5,03%. Ou seja, a inflação esperada é de 5,03%. Mas veja, a estimativa também era bem mais baixa no ano passado e os economistas acabaram vendo o ano terminar com a inflação superior a 10%. Para o indicador de 2023, ela até que cai. Na estimativa da pesquisa Focus, cai de 3,40% para 3,38%. Para 2024, continua inalterada em 3%. Agora, os analistas viam a Selic atingindo 11,5% neste ano e caindo para 8% no ano que vem. A mediana do PIB também diminuiu, você lembrou bem, caiu de 0,50 para 0,42. Resumindo, os números que as pesquisas do Banco Central indicam não mostram aí perspectiva de queda do dólar, tampouco uma forte recuperação da nossa economia. Enquanto isso, lá fora, lógico, continuam as dificuldades, né? O dólar continua se valorizando frente a outras moedas, agora valoriza um pouco mais, já se valoriza 0,72% e mais do que isso, né? De olho em algumas commodities que influenciam todo o mercado financeiro. Só para lembrar, o óleo tipo Brent, o petróleo, negociado no mercado futuro, tem alta agora de quase 1% e já se aproxima de novo de $79 o barril. Nós vimos o petróleo caindo para a faixa de 70 agora no final do ano, mas já começa o movimento de alta de novo e a expectativa é de que rapidamente passe de $80 o barril. Isso vai mudando todo o cenário no mercado financeiro internacional. De olho na informação, é com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Daqui a pouco eu volto a falar com Pulga, mas eu vou aproveitar para dar um alô para o pessoal que está participando aqui do programa, está mandando mensagem aqui nas minhas mídias sociais, estão dando um alô aqui, volta de férias. O Sidney Araújo, o Arthur Bias, que vem conversando comigo, o Ciro Reis, o Wilson Nóbrega mandando mensagem aqui também, Patrícia Santos, Paula Scarcelli, que está participando do programa. E eu quero responder aqui a pergunta do Marcelo Martins, que questionou aqui a questão da pesquisa Focus, como é que ela é feita. A pesquisa Focus é organizada pelo Banco Central, é uma consulta com os representantes das 100 principais instituições financeiras do país e ali você tem um termômetro da economia nacional. Marcelo Martins, obrigado pela participação de todos. Claro, um prazer enorme estar de volta com vocês aqui para levar as informações aqui no Canal do Boi. E eu vou trazendo agora informação sobre o preço da soja nos portos. Você acompanha comigo como é que vem os valores de referência. R$ 176 a saca de 60 quilos para entrega em janeiro nos portos de Santos e Paranaguá. São os números que eu destaco agora e que você acompanha, claro, aqui no Agricultura BR. Olha, a Agricultura BR que vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu converso com o secretário de Agricultura do Estado do Paraná, que vai falar sobre as perdas causadas pelo clima, principalmente nas culturas de milho e soja. Eu volto já. No primeiro bloco do Agricultura BR eu conversava ao vivo com o Matheus Pereira da Pátria Agronegócios sobre as perdas para a soja e para milho em todo o país, causada principalmente por conta da falta de chuvas no sul do Brasil e, claro, o excesso sobre região do Mato Piba, a fronteira agrícola do Mato Piba e parte também do estado do Mato Grosso que vem sendo afetado. Eu vou falar agora a respeito do que vem ocorrendo no estado do Paraná. Isso porque o estado do Paraná sofre com a falta de chuvas e dados da Secretaria de Agricultura Estadual mostram uma estimativa reduzida para a produção de soja em 37,8% e para o milho de primeira safra em 42%. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com o secretário estadual de Agricultura, o Norberto Otigara, que conversa comigo ao vivo aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Norberto, é uma situação de preocupação, o produtor rural já vem sentindo isso no estado do Paraná, as chuvas não vieram e aí essa redução
né, essa frustração em relação ao que se poderia ter de resultado desta safra. Qual que é a avaliação do governo, da Secretaria de Estado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde quem nos assiste. É um quadro triste. Era para termos uma safra absolutamente cheia, uma área de soja a maior da história, mais de 28% do território físico do estado do Paraná cultivado com soja, até que começou bem ali em setembro, mas de lá para cá muita irregularidade, né? Especialmente no último mês de dezembro, quando a safra degringolou. Era uma safra para 21 milhões de toneladas e hoje, em evolução para pior, nós estamos avaliando no máximo aí 13 milhões de toneladas de soja. Municípios como a Costa Oeste, Marechal Rondon, próximo ao Lago Itaipu, com perdas aí de 80, 85, 90, 92% na perspectiva de produção. Afeta mais radicalmente todo o nosso oeste, só para localizar, a região de Toledo, lá no oeste, a região de Cascavel, o nosso sudoeste paranaense, que tem ali Pato Branco, Francisco Beltrão, dois vizinhos, como o polo dinâmico, né, como cidades polo, mas também a região importante de Campo Mourão, rumando para todo o noroeste do Paraná, Umuarama, Paranavaí, terra de arenito, mas chegando próximo a Maringá com perdas, inclusive aqui nos Campos Gerais, o que é inacreditável, né? Perdas em alguns municípios, né, em função desse quadro que tem 2 anos de profunda crise hídrica, que agora, lamentavelmente, nos subtraiu esse potencial de produção de soja. E de milho também. Milho é um quadro até pior em muitos municípios, né? A safra, nós estávamos felizes que depois de 43 anos houve crescimento de semeadura de milho na primavera. Uma boa questão, um bom indicador para o nosso modelo agrícola, mas, lamentavelmente, a safra que podia chegar a 4,2 milhões de toneladas, agora está reduzida a 2,4, uma perda importante. Mas, veja bem, essa perda está em evolução e o quadro é para pior. Por isso, nós decretamos na última quinta-feira à noite, né, uma situação de emergência aqui no Paraná, reconhecendo esse quadro triste. Porque também há perdas em feijão, há perdas em tabaco, em silagem de milho, a alimentação do gado de leite, especialmente o Paraná é um grande produtor, o segundo do Brasil, e nós tivemos uma redução substancial na produção de silagem de baixa qualidade, e também na redução da produção de leite, já sentida, né, na entrega aos laticínios, pelo menos aí, menos 200 milhões de litros nesse período. Enfim, um quadro que nós não gostaríamos, porque era a perspectiva do nosso agricultor tentar refazer o grande prejuízo que ele teve com as 3 geadas severas de 2021 e o ano absolutamente seco lá que subtraiu 9 milhões de toneladas de milho safrinha. Torcendo para que nos próximos 15, 20 dias haja umidade e aqueles que forem colhendo as suas produtividades bastante baixas consigam instalar uma grande safrinha de milho, né? Mas embora o quadro não seja muito otimista, nós temos previsão de aumento de área aqui no Paraná, poderíamos, quem sabe, chegar até a 15 milhões de toneladas de milho safrinha, um pouco mais, mas tememos que essa persistência de laninha até março, pelo menos, possa prejudicar a melhor instalação e a condução dessa safrinha de milho, tão fundamental para abastecer as cadeias proteicas do Paraná, para abastecer mercado exterior, a indústria de alimentos, enfim, a indústria de etanol, tudo que a gente faz com milho, esse importante insumo para a nossa vida econômica. Ortigara, o produtor do Paraná teve todo esse impacto da questão climática sobre as suas áreas de produção no último ano, em 2021. Foi sentido por conta da falta de chuvas, teve geada, teve um monte de cenários que acabou acarretando numa disposição menor, né, de qualidade ali para cultivo, para manter as suas lavouras, e mesmo as cadeias produtivas, como você citou muito bem, cadeia produtiva do leite, outras cadeias que dependem da produção de grãos, acabaram ressentindo muito, principalmente as cadeias integradas. Em relação a esse fator, e até porque se sabia que teríamos o efeito do Laninha sobre essa área do país, no estado
do Paraná. Isso poderia trazer ali um ambiente de menor quantidade de chuvas, ou mal distribuída, melhor dizendo, né, que são os especialistas dizem que a distribuição que é errada. Como é que esse produtor se preparou em relação a seguro, em relação a esses elementos que acabam trazendo algum tipo de garantia para evitar um prejuízo maior? Muito provavelmente mal, porque acredita sempre o agricultor que na safra de primavera possa ocorrer uma certa regularidade. E ele aposta muito mais em seguro a partir da semeadura do milho safrinha, a partir de 15 de janeiro, assim que começar a colher a soja. Embora tenhamos, sim, o Paraná tem uma tradição, talvez os estados que sejam mais agressivos na feitura de seguro. O próprio estado do Paraná tem uma política que garante parte da subvenção do prêmio. O fato, assim, está muito ruim na roça, sim, perdas na safra verão, outono, inverno de 2021, perdas agora na safra primavera-verão 21-22, mas é muito provável que a gente, mesmo com esses preços malucos de insumos, né, nós tenhamos expandido a nossa presença no comércio exterior ano passado em cerca de 11% em dólar. Por quê? Porque houve uma recuperação de preços, especialmente de alguns cortes nobres de frango, que estava muito baixo. O açúcar continuou crescendo, celulose aumentou em volume, madeira também, e aumentou em preço, que estava muito ruim ano passado. Carne suína, expansão da produção com valorização, enfim, tem uma notícia boa acontecendo. O Paraná, líder na produção de proteínas, ele acabou provavelmente fechando o ano de 21 com uma expansão acima de 10% em dólar. Claro, fruto muito daquilo que você acabou de explanar aí, né? A nossa moeda talvez tenha a segunda, a terceira que mais derreteu no mundo nesse período, né? E houve a valorização, e está havendo ainda a valorização de algumas commodities no mercado internacional. Boa notícia desse lado para quem consegue travar preço como a agroindústria. Ruim para o produtor de grãos, né? Ruim para o cenário de abastecimento. E olha, aquela safra que era estimada lá de milho de 29 milhões de toneladas na primavera não existe mais. Aquela safra de soja, a não ser que haja uma grande compensação nas áreas não afetadas, aqui no Paraná mesmo, de 142 milhões de toneladas, um pouco mais, não mais existe. Nós trabalhamos hoje com a hipótese de uma safra até menor que as 137 milhões de toneladas do ano passado, porque não é só o Paraná. Conversava hoje com o governo de Mato Grosso do Sul, que tem uma parte do estado afetado, o Rio Grande do Sul também, hoje pela manhã, Santa Catarina, um quadro muito difícil aqui no sul do Brasil. Teremos agora, às 14h30, uma reunião de avaliação junto com o Conab, com o Embrapa, com o Ministério da Agricultura, né, para ver o tamanho desse estrago provocado por esse comportamento tão ruim, tão adverso no clima aqui nas lavouras do estado do Paraná. Certo, Norberto Ortigara, eu quero colocar aqui o Agricultura BR, o canal do Boi à disposição, para conversar sobre a situação hoje que vai sendo enfrentada pela produção no estado do Paraná. E aproveito para agradecer a sua participação e desejar um ótimo 2022. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho e nós ficamos sempre à disposição. Transparência é um elemento fundamental para o preço encontrar a sua melhor posição. Por isso nós fazemos questão, mesmo durante as festas, de termos divulgado, né, esse quadro difícil que é real e que está, repito, em evolução, trazendo aí um prejuízo bilionário à economia rural do estado do Paraná, coisa que ultrapassa aí 16, 17 bilhões de reais só em prejuízos já identificados. É muito ruim, mas assim, a vida se renova, nós sabemos disso. Logo, logo, quem sabe teremos uma safra de verão, outono melhor e quem sabe outono e inverno ocupando um pouco mais a área com milho safrinho, com aveia, com cevada e especialmente com trigo, já que a gente continua gastando desnecessariamente dólar para importar trigo, ok? Um abraço, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, Norberto. Parabéns aí pelo trabalho da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Olha, Norberto Ortigara
quando ele citou os números aí, 142 milhões de toneladas, está se referindo à produção total de soja no Brasil, que era a estimativa inicial. Hoje, a estimativa é menor que 140 milhões. Matheus Pereira falava na abertura do programa e o Norberto agora está alertando, pode ficar até abaixo de 137 milhões de toneladas da oleaginosa. Quanto aos 29 milhões de toneladas, pouco mais que isso, é a primeira safra de milho. Com o Paraná tendo essa redução tão forte aí na estimativa de produção e também outros estados, isso faz com que se tenha uma forte preocupação com a oferta de milho no Brasil. Esse número não será alcançado. Isso por conta dos efeitos do Laninha, que no caso dos estados do sul do Brasil, ou Cone Sul, podemos colocar assim, que pega o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e parte do Mato Grosso do Sul e um pedacinho de São Paulo também, ocasiona a falta de chuvas ou chuvas irregulares, concentradas demais em alguma posição, em algum momento, e faltando em outros momentos, é o que nós estamos vendo agora nesses 5 estados que eu citei. E por falar em clima, eu destaco agora como é que deve ficar a previsão do tempo para esta primeira semana do ano de 2022. E você sabe muito bem que clima aqui no Agricultura BR é um assunto para Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Fabiano, o ano de 2022 já começa com pancadas de chuvas isoladas em boa parte do país. Começo pela região sudeste, onde a chuva depois dos últimos dias enfraquece, mas não para, viu? O sol volta a aparecer aí pela região e a sensação é agora de tempo um pouco mais abafado. Na capital capixaba, o sol brilha forte e a chance de chuva é baixa hoje, viu, nesta segunda-feira. E por conta do sistema de baixa pressão na Argentina, a chuva volta com mais força na metade sul do país, ou seja, na região sul, São Paulo e principalmente aí o oeste de Mato Grosso do Sul. Calorão vai dar uma trégua e teremos chuva nos estados sulistas também. No Nordeste, os produtores de milho no Ceará vão ser beneficiados pela chuva dos próximos dias, viu? Os maiores volumes no estado cearense vão se concentrar na faixa litorânea. E tem chuva também próxima a Fortaleza, podendo chegar aos 50 milímetros até amanhã. No interior, os volumes devem variar entre 15 e 30 milímetros. E mais ao norte do país, o sol aparece entre muitas nuvens no estado aí do Tocantins, também do Pará, mas não se descarta a chuva forte aí ao longo do dia com potencial para tempestades, viu? Já nas outras áreas, o sol aparece entre poucas nuvens ao longo da manhã e as primeiras pancadas ocorrem durante a tarde. O tempo segue abafado aí na região norte. Daqui a pouco eu volto durante a programação, Fabiano, com mais destaques da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renata. E como ela disse, toda a programação do Canal do Boi, trazendo as informações da previsão do tempo para o produtor rural e para todos os nossos telespectadores, é claro. Acompanhe comigo agora números do mercado do milho aqui no Brasil, o mercado futuro. Você tem comigo aqui dados que vão elevando o preço do milho mais uma vez. Isso aqui é um reflexo direto das estimativas menores, né, de produção, não há dúvida em relação a esses termos. Posição de janeiro, R$ 89,59 a saca de 60 quilos, alta de 1,25%. Março, R$ 93,49 a saca, com alta de 0,44%. Maio, R$ 88,15 a saca, elevação de 0,82%. Enquanto a posição de julho é negociada a R$ 87,09 a saca de 60 quilos, com alta de 0,97%. Falamos agora de milho no cenário internacional e a movimentação é de alta na Bolsa de Chicago. É o que você acompanha comigo. Nós temos aqui posições de mais curto prazo, trazendo altas acima de 0,20%.
Posição de março é negociada a $5,94 mais 4 bushel, alta de 0,21%. Maio, $5,96 mais 4 o bushel, alta de 0,25%. Julho, $5,94 mais 6 o bushel, alta de 0,21%. E trago ainda a posição de setembro com alta de 0,27% a $5,64 mais 2 o bushel. São os negócios para o mercado do milho, referência internacional, milho na Bolsa de Chicago. E a seguir no Agricultura BR, o assunto é café. Vou mostrar como é que está o café negociado, café arábica, mercado futuros de Nova York, mercado físico brasileiro, e vou conversar ao vivo com Haroldo Bonfá. Vamos falar a respeito do mercado de café, como é que está a disposição, as situações. Esse mês de dezembro também encerrou com outras questões climáticas impactando a produção de café, seja em Minas, seja em São Paulo. Vamos falar sobre isso, vamos saber se isso está também trazendo algum efeito para o mercado de café. E você aproveita para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do número 67991733737. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. E o assunto agora no Agricultura BR é o mercado do café. E não dá para falar de café sem falar de alguns cenários que vimos agora recentemente e as expectativas que já existiam para 2022. Entre elas, podemos citar ali todas as questões climáticas que afetaram 2021 as áreas de produção no Brasil. Isso é um fato. Aliás, o ano já encerrou com outra questão, né? Teve ali chuva de granizo no interior de São Paulo, excesso de chuva em parte de Minas Gerais, trouxe algumas perdas ali para os produtores que estão naquela região. Um outro elemento é o fator logístico. O fator logístico em relação a café foi também determinante no último ano. Inclusive, nós tivemos aí embarques, né, ou está para também outras embarcações de café fora de container. Um outro elemento também que podemos destacar é uma oferta menor do Brasil, que é o maior produtor de arábica do mundo, preços maiores, preços em estimativa de subirem talvez um pouco mais, pelo menos é o que o cafeicultor espera, e é por isso que eu vou falar agora sobre esses e outros assuntos com Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, que fala conosco ao vivo agora. Haroldo, um prazer conversar contigo. O primeiro programa Agricultura BR do ano de 2022, estou voltando de férias também, então feliz ano novo para você, feliz 2022 para você e toda a cafeicultura brasileira. Eu quero perguntar para você o seguinte, com essas as variáveis que nós temos hoje, colocando aí todos os elementos que acabam compondo os negócios aqui no Brasil e, consequentemente, no mundo todo, o que podemos esperar do café em relação ao mercado? Tanto o mercado doméstico quanto o mercado internacional, no seu entendimento. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Um excelente 2022. Com certeza nós vamos precisar ainda mais frente a tantas incertezas que nos aguardam aí no ano que se inicia fisicamente hoje, né? Realmente a situação está muito incerta por vários motivos. Você mencionou bem toda essa parte climatológica, né? Essa parte logística. Não podemos esquecer do dólar, né? Ele ainda para nós é uma incerteza muito grande. À frente aí temos a eleição de presidente em setembro, outubro. Temos também aí todo um problema da Covid, né? Li recentemente que ela deixa de ser uma pandemia e passa a ser uma endemia, ou seja, ela passa a estar presente em todo o nosso calendário, não só 22 e 23 pela frente, né? Estamos preparados para isso, com muita vacinação, se fala agora até de uma pílula anti-Covid, que está sendo lançado na Inglaterra, um estudo, tudo isso nos ajuda demais a uma retomada para um ritmo quase que normal, ou um novo normal, como a gente pode falar. E com isso afeta demais os preços. Como você bem disse, tanto no mercado interno como no mercado internacional. Bonfá, em relação aos preços que nós temos visto sendo praticados para o café, principalmente na Bolsa de Nova York, é claro que você tem ali uma série de atores, agentes de mercado,
que estão trabalhando na negociação, na aquisição. Quem compra busca também melhores negócios, isso é evidente. Quem vende também, pela sua postura, também procura novos negócios. Em relação aos preços praticados hoje no Brasil e principalmente em Nova York, podemos dizer que estamos numa situação de regularidade. Aí você espera que haja alterações com a confirmação da safra brasileira? O que pode acontecer com essa safra do Brasil? Pois é, esse é um dado muito intrigante, né? O mercado interno, eu fiz uma rápida pesquisa hoje, saiu de janeiro a 600 e poucos reais a saca para 1.400 e poucos reais a saca agora final de dezembro. Nós estamos falando aí de um aumento de 130%. Né? Claro que houveram custos que corroboraram para que o produtor não tivesse todo essa receita, esse adicional de receita de 130%. Mas, de qualquer forma, é impressionante, ou são impressionantes esses números. Voltando para a Bolsa Internacional, chegou a quase 90% de aumento em dólar na Bolsa de Nova York, o café arábica. Esse é o maior número, 90 e poucos por cento, desde 1994. Né? Ou seja, nós estamos falando em quase 28 anos, nunca o café subiu tanto. Ou seja, foi uma oportunidade para quem soube aproveitar isso, quem soube se posicionar em termos de proteção, né? Isso é super importante, em termos de rentabilidade. Esses movimentos todo propiciou tanto ao produtor, ao importador, né, como um movimento muito grande financeiro, que nós esperamos que ele tenha se aproveitado. 2002, o que nos espera? Infelizmente, toda essa retrospectiva negativa que já falamos de clima, tivemos seca, tivemos geada, hoje chuvas abundantes no sul da Bahia, no norte de Minas Gerais, vão afetar não só a qualidade, né, como inclusive possivelmente até quantidade de café. Tudo isso deve refletir numa projeção de preços maiores, ainda mais nesse período que é a entre-safra. Né? Existem muitos números controversos sobre quanto que o Brasil vai colher. Isso realmente temos que esperar para ver quanto que o pé de café vai reagir a todas as intempéries. No entanto, será inferior a tudo aquilo que se esperava de uma safra cheia, né? Que é essa de 22, 23. Com perspectivas negativas, seríssimas, inclusive para 23 e 24. Tudo isso refletindo em preços, não só hoje, como também preços futuros. Haroldo, falando a respeito da cadeia produtiva, e é sempre bom pensar em cadeia produtiva, pensar o conjunto inteiro dos atores que estão atuando, no caso, na cafeicultura. Claro que aqui o Canal do Boi ele vai sempre estar pensando primeiro no cafeicultor, é o que a gente está fazendo nesse momento, mas pensando agora no cafeicultor, pensando nas cooperativas, nas trades que operam com café no Brasil, que estão vendo todo esse cenário e com maior ou menor intensidade, todo mundo acaba sendo impactado. Como fazer com que essa cadeia produtiva, pensar essa cadeia produtiva, para que ela reduza riscos e realize, né, tenha os melhores negócios possíveis, porque um setor, um elo, depende do outro. Né? Essa é uma questão muito importante para que todo mundo pense. Um elo depende do outro. Como fazer com que essa cadeia produtiva consiga ter as melhores colocações em termos de negócio e reduza riscos, porque cenário não deve melhorar muito, principalmente no campo. Perfeito. Eu acho que essa abordagem é super importante, exige muito estudo e muito planejamento, né? Não só sobre os seus custos, quanto que você pretende ou já gastou ou vai gastar, né? Tivemos aumentos absurdos, fora de controle, tanto na parte de fertilizantes, defensivos agrícolas, né? Toda essa parte de diesel afetou demais todo esse planejamento de custo. Tem sim como você fazer esse planejamento, tem sim como você fazer essa proteção, tanto ela em termos
físicos, né? Você compra, você se estoca desses produtos, né? Claro, dentro da possibilidade, dentro do seu fluxo de caixa, etc. Né? Mencionei anteriormente sobre o dólar, né? É muito importante que em ele dando oportunidade você se proteja. Existem linhas de créditos que você pode se beneficiar com isso e se propiciar com essa proteção, e cada negócio exige uma linha de raciocínio, né? Não sabemos se quando você fechou a 800 era um bom negócio e hoje quando você fecha a 1.400 se é um bom negócio. É individual, é de cada um. Esse é o primeiro aspecto que vamos falar, chamado financeiro. O segundo aspecto, e tão importante quanto, é o conceito de qualidade, né? Tanto em termos de o grão, como a bebida, como você vai tratar ele pré-colheita, colheita e pós-colheita. Tem que haver um planejamento anterior a isso. Né? O café deve ser lavado, o café deve ser colhido com máquina, deve ser recepado. Tem uma série de informações técnicas que, no momento, você tem que tomar a decisão e se preparar para isso. Né? Isso propiciará a você preços melhores quando se fala em qualidade, de comercialização e do futuro que nós temos pela frente. Já mencionei que temos que nos preocupar, inclusive, com o ano 23, né? Que está logo ali em termos de cafeeiro. Toda essa chuva, todo esse sol que nós temos, ele é muito propício para a planta. Ela se beneficia disso. Esse conceito hídrico é super importante para ela recrescer, para ela ter novos frutos, enfim, maturação. E com isso vai melhorar a produção e a qualidade, e é isso que pode propiciar ao produtor preços melhores e garantia no futuro de que ele terá uma boa colheita. Haroldo Bonfá, sempre uma honra enorme conversar contigo. Obrigado pela participação e um feliz 2022. Fabiano, para todos nós, vai ser um ano de muito trabalho, muito estudo, e quero que todos tenham essa visão de trabalhar bastante para que a gente consiga ter esse nosso rendimento que tantos almejamos. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado você, um grande abraço. Por aqui eu sigo falando de café porque você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Plataforma Ice Futures apresentando queda nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro. Mas é bom explicar. Dólar dispara no mundo todo e aqui no Brasil ainda mais. O dólar no Brasil sobe muito mais que nos outros países e isso acaba trazendo alguma compensação. Então, quando nós vamos ver a saca em reais, podemos até ver saca hoje com algum ganho. Posição de março vem a 2 dólares 24 centes mais 25 a libra peso, a queda de 0,81%. Maio, 2 dólares 24 centes mais 20 a libra peso, queda de 0,79%. Julho recua 0,73% de recuo a 2 dólares 23 centes mais 60 a libra peso, enquanto que a posição de setembro é negociada a 2 dólares 23 centes a libra peso, com queda de 0,66%. E a seguir no Agricultura BR, o programa destaca o que o Ministério da Agricultura ele vai destacar, como é que ele vai estudar os impactos que nós temos lá no estado do Rio Grande do Sul em relação à produção, principalmente por conta dos fatores climáticos. Também os números finais desse programa aqui para soja, para dólar e muito mais. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67991733737. Eu volto em instantes. Por aqui a Agricultura BR traz as informações finais desta edição. E olha, começo falando a respeito de soja em Chicago. Nós tínhamos uma movimentação no último pregão do ano, lá nos Estados Unidos, que já dava o ensejo de que teríamos um início de ano com os negócios com soja em elevação. E é o que nós estamos vendo nesse primeiro pregão do ano, nesta segunda-feira, soja em Chicago subindo. E o que isso representa? É um dia de soja em alta e dólar disparado no Brasil. Então você que é produtor de soja
fique muito atento aí, que estamos vendo aí uma abertura de janela neste momento em relação a negócios provavelmente melhores. Veja como é que está a soja em Chicago em alta neste momento. Temos aqui, claro, a influência de soja de Chicago neste momento com soja no Brasil é menor. Ainda assim, isso dá um tom no mercado que é muito importante. Posição de janeiro vem com 13 dólares, 41 centes, mais 2 o bushel. A alta é de 0,94%. Março, 13 dólares, 50 centes, mais 6 o bushel, com alta de 0,86%. Maio, 13 dólares, 60 centes, mais 2 o bushel, com alta de 0,83%. Julho, 13 dólares, 66 centes, mais 2 o bushel, com alta de 0,83%. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro. Né? Lembrando que nesse mês nós temos, daqui a uma semana, nós temos aí números importantes sendo apresentados para estoques norte-americanos, posições em relação aos Estados Unidos. Claro que isso vai mexer com a agricultura internacional. Veja agora como é que está o dólar comercial. O dólar vinha subindo, né? O dólar index subia, que é a mensuração do dólar frente às principais moedas no mundo. E aqui no Brasil subia mais ainda. Nós temos uma alta muito forte para dólar hoje, 1,63% de elevação para a moeda norte-americana aqui no país. Câmbio comercial a R$ 5,66 mais 6 são os negócios com a moeda aqui no país. E com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu vou voltar ao vivo às 16 horas aqui no canal do Boi. Estamos voltando com tudo, voltando aí com as informações que você precisa, as notícias. Volta eu, volta o Walter Pulga Júnior também, vai participando comigo. E a gente vai trazendo para você aquilo que é importante para o seu negócio. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais.